Fala aí, galera, tranquilo, beleza? Professor Pedro Sultano de Biologia aqui da Fábrica D. Bom, a gente vai dar prosseguimento agora à nossa aula de embriologia, tranquilo? Lembra que na aula anterior eu terminei te mostrando a gástrula. Falei para você que a gástrula é aquele estágio que tem folhetos embrionários, ectoderma, mesentoderma. Falei que na gástrula eu tenho o tal do blastóporo, que pode virar boca ou ânus, não é isso? Falei também que no estágio de gástrula eu tenho o arquêntero, que é o intestino primitivo. E aí lembra que o blastóporo dando origem à boca eu chamo animal de protostomado. O blastóporo dando origem a um ânus eu chamo de deuterostomados. Comentamos tudo isso na aula anterior. E aí, galera, de gástrula para neurula eu tenho um processo chamado de neurulação. Tranquilo? Então aqui, ó, já é um corte onde eu cortei o animal e virei ele de frente para você. Então quando eu corto um animal no estágio de neuro, no caso o anfioxo, e viro de frente para você, eu vejo mais ou menos esse desenho aqui. Então aqui, galera, eu já tenho o estágio de neurula, ou seja, já rolou o processo que a gente chama de neurulação. Tranquilo? Bom, o que eu vou ter aqui, pessoal? Primeiro, eu tenho em branquinho no meu esquema um folheto embrionário chamado de ectoderma. Tá aqui, ó, é o folheto embrionário chamado de ectoderma. Tranquilo? Lembrando que um folheto embrionário é uma estrutura que vai dar origem a tecidos. Além disso, eu tenho em verdinho um folheto embrionário chamado de mesoderma. Enquanto que em azulzinho eu tenho um folheto embrionário chamado de endoderma. Então, se eu olho os três folhetos embrionários, eu já falo que o animal ele é triblástico, ou seja, ectoderma, mesoderma e endoderma. Agora, tem uma diferença, tá? Em animais mamíferos, é na gastrulação que eu tenho tanto a formação do ecto, meso e endoderma. E na gastrulação de mamífero eu também tenho formação de notocorda. Agora, cuidado, como a gente está vendo a embriologia de anfioxo, que é um cordado que não é mamífero, a gente fala que na gastrulação a gente forma ectoderma e mesentoderma, e na neurulação eu formo o endoderma e o mesoderma, que se dividem, que se diferenciam, e também forma a notocorda no processo de neurulação. Tranquilo? Então uma diferença aí para você anotar no teu caderno entre embriologia do anfioxo, que é o que a gente está vendo, para a embriologia de seres humanos de mamífero. Tranquilo? Além do que a gente já comentou, né? De blástula e blastocisto, embrioblasto, que é a massa celular interna. Tranquilo? Bom, então vamos lá. O que eu tenho aqui? Além dos três folhetos embrionários, eu tenho aqui em amarelinho o meu tubo neural. Tubo neural esse que vai dar origem a todo o sistema nervoso central. No caso ali na gente, né? Beleza? E aí lembra também o seguinte, esse tubo neural, ele é dorsal. Quando eu falo que ele é dorsal, que ele está nessa região aqui, eu digo para você que ele é característica exclusiva de animais que são cordados. Então todo animal que é cordado, ele apresenta um tubo nervoso dorsal. Tranquilo? Bom, além disso, eu digo para você que esse tubo neural derivou do folheto embrionário chamado de ectoderma. Tranquilo? Outra coisa, aqui embaixo eu tenho a minha notocorda, que é de origem mesodérmica. E o que é a notocorda, pessoal? Notocorda também é algo exclusivo de cordados. Agora, essa notocorda é o que serve de orientação, de suporte para a formação do tubo neural aqui. Tranquilo? Então eu formo a notocorda e uma vez a notocorda formada eu tenho suporte para a formação do tubo neural. Tranquilo? Beleza? Além disso, galera, eu tenho aqui, ó, a minha cavidade delimitada pelo mesoderma. Quando a cavidade é delimitada pelo mesoderma, eu chamo isso aqui de celoma, tudo bem? E aí vale a pena comentar que esse celoma é uma cavidade exclusivamente delimitada pelo mesoderma. Cuidado porque existe o chamado pseudoceloma ou falso celoma, que eu não quero comentar aqui. Tranquilo? Isso aí é na aula de reino animal, quando a gente for falar de cordados, tudo bem? Não só cordados, né? No caso, plateuminto, nemateuminto, o reino animal em si. E aí esse celoma, ele garante o quê? O aumento da complexidade do animal. Ele garante o desenvolvimento de órgãos, aumento de desenvolvimento interno, tranquilo? Tudo isso também a gente vai comentar na aula de reino animal. A ideia aqui não é trabalhar do celoma, não é trabalhar o celoma, é só te mostrar que aqui eu tenho uma cavidade. E além disso, galera, eu tenho ainda o meu mesoderma interno associado ao endoderma. Quando eu tenho o mesoderma interno associado ao endoderma, eu tenho o que eu chamo de esplancnopleura. Tranquilo?
e o mesoderma externo associado ao ectoderma, eu chamo de somatopleura. Tranquilo? Então aqui, galera, tá um esquema do meu estágio de neurula de um anfioxo. Beleza? O período de embriologia, em tese, ele acaba aqui. Isso aqui é o que cai no vestibular. Agora a gente vai começar a ver alguns anexos embrionários que existem que ajudam o desenvolvimento do embrião e a gente encerra a aula de embriologia para falar de gêmeos. Tranquilo? Beleza? Então vem comigo aí no próximo quadro. Bom, galera, então vamos lá. A gente vai falar agora sobre os anexos embrionários. O que é um anexo embrionário? É uma estrutura exclusivamente embrionária, ou seja, o próprio embrião desenvolve que vai isso facilitar o seu próprio desenvolvimento. E a gente vai comentar daqui a pouco, a placenta é ou não é um anexo embrionário, enfim. Mas aqui são os 4 clássicos anexos embrionários: alantoide, amnion, saco vitelínico e o córion. Tranquilo? Bom, vamos lá. O alantoide, galera, ele é encontrado em réptil, ave e monotremado. Tanto o alantoide quanto o amnion. E a gente vai ver exatamente aquele chamado ovo amniótico e tal. Bom, dentro do amnion, eu tenho o líquido amniótico. Esse líquido amniótico garante hidratação e proteção do embrião. Tranquilo? Proteção contra quê? Contra choques mecânicos, contra impactos. Tranquilo? E é interessante você saber que tanto o alantoide quanto o amnion são encontrados em aves, répteis e monotremados. Bom, o que é um monotremado? É aquele mamífero que coloca ovos. E qual é a função do alantoide, galera? O alantoide, ele garante armazenamento discreto e garante trocas gasosas. Além disso, é esse anexo embrionário que consegue captar íons cálcio da casca, o que vai facilitar a eclosão do ovo e ainda vai facilitar o processo de formação óssea, uma vez que o osso, em sua matriz inorgânica, apresenta muito íon cálcio. Agora, qual é a vantagem disso aqui, galera? Esses 2 anexos, eles são fundamentais para a conquista do ambiente terrestre. Por que eu estou falando isso? É só você pensar. Antes do ovo com casca, eu tinha o ovo sem casca. E aí esse ovo sem casca, ele era altamente permeável. Então pensa, se agora eu tenho ovo com casca, eu, embrião, produzo excretas e essas excretas minhas não conseguem ser mandadas para o meio. Então eu preciso de um anexo embrionário que garanta, que favoreça esse armazenamento de excreta, alantoide. E além disso, se meu ovo agora ele tem casca, eu não consigo mais ser altamente permeável. Então eu preciso de um anexo embrionário que garanta a presença de um líquido que vai me hidratar. Tranquilo? Então não esquece, questão de prova, tá? Amnion e alantoide são 2 anexos que são fundamentais para a conquista do ambiente terrestre. Tranquilo? Além disso, eu tenho o saco vitelínico. O saco vitelínico, galera, lembra, vitelínico te lembra vitelo. Vitelo eu falei para você naquele tipo de ovo que é nutriente. Então, obviamente, o saco vitelínico é um anexo embrionário que garante nutrição do embrião. E aí, esse é o único anexo embrionário encontrado em todos os vertebrados. Tá aqui, ó. Todos os vertebrados, tranquilo? E aí eu coloco um OBS aqui. Por que eu coloco esse OBS? Porque em mamífero, esse anexo embrionário aqui é o primeiro órgão hematopoiético. O que é um órgão hematopoiético? É um órgão produtor de sangue. Ah, Pedro, e hoje quem é? Hoje é a medula óssea vermelha, mas durante o período embrionário, o primeiro órgão hematopoiético foi o saco vitelínico. E para encerrar aqui eu tenho o meu córion. O córion, galera, junto com o alantoide, ele garante também trocas gasosas. Tanto é que existe o chamado alantocórion, beleza? E em mamífero, esse córion corresponde à parte embrionária da placenta. Por que eu estou frisando isso? Porque a placenta, galera, ela é formada por parte de origem materna, parte de origem embrionária. A parte embrionária que vai garantir a formação da placenta é o córion, mais precisamente as vilosidades coriônicas. Tranquilo? Então tá aqui na forma de observação. Beleza? Agora a gente começa a falar um pouco da placenta. Tranquilo? Vem pro próximo quadro. Bom, galera, então vamos lá. Olha só. Aqui eu coloquei um quadro pra gente falar de placenta. Por quê? A placenta, galera, ela tem uma origem embrionária e uma origem materna. Então ela não é classicamente um anexo embrionário. Que lembra que eu falei que anexo embrionário é uma estrutura exclusiva do embrião. Tranquilo? É óbvio que a placenta auxilia muito o desenvolvimento do embrião e do feto, mas não é classicamente chamado de anexo embrionário. Você pode até ver alguns lugares falando que sim, outros que não. Tranquilo? Bom, a origem embrionária, como a gente viu, vilosidades coriônicas, que vem do córion,
E a origem materna da decídua basal, que vem do endométrio. Tranquilo? Então tá aqui, ó, a origem materna e a origem embrionária da placenta. Forma então essa estrutura e uma vez essa estrutura formada, ela vai garantir várias funções. Dentre elas, nutrição, respiração, excreção, imunização. Então tudo isso, galera, é garantido pela placenta, tá? E aí, essas funções aqui justificam as atrofias dos outros anexos embrionários, como, por exemplo, saco vitelínico ou vesícula vitelínica, como, por exemplo, alantoide, como, por exemplo, amnion. Tudo isso, galera, é atrofiado por conta do desenvolvimento da placenta, que garante todas essas funções aqui. Beleza? E, além disso, através da placenta, a mãe consegue passar anticorpos ao filho. Então, se eu tenho o anticorpo sendo introduzido em uma outra espécie, essa imunização garantida pela placenta é uma imunização chamada de passiva. E é uma imunização passiva natural. Por que natural? Porque isso aqui ocorre naturalmente. Se fosse através de um soro, como a gente aprende na aula de sistema imune, seria uma imunização passiva artificial. Lembrando que eu estou dando um anticorpo que foi previamente produzido a uma nova espécie. Tranquilo? Bom, e além disso, a placenta também garante formação de hormônios, como, por exemplo, o HCG, que é a gonadotrofina coriônica, que começa a ser formado lá pelo sincício trofoblasto, pelo estágio de blastocisto. Eu tenho formação de progesterona e estrogênio e também tenho formação de somatomamotrofina. Esses nomes aqui, galera, você aprendeu na aula do sistema reprodutor feminino. Tranquilo? Estou apenas aqui apresentando para voltar a esses nomes. Lembrando que não é só, por exemplo, a placenta que forma progesterona e estrogênio. Na mulher, eu tenho a progesterona e estrogênio sendo formadas, no caso do estrogênio, tanto pelo folículo ovariano quanto pelo corpo lúteo. E no caso da progesterona, pelo corpo lúteo. Tranquilo? Beleza? Bom, falando disso aqui, a gente começa a ver os gêmeos. E aí eu tenho dois tipos de gêmeos clássicos que podem aparecer no vestibular. Eu tenho gêmeos univitelinos, chamados também de idênticos ou monozigóticos, e eu tenho gêmeos bivitelinos, fraternos ou dizigóticos. Lembrando o seguinte, galera, quando o gêmeo ele é univitelino, ele é resultado de uma poliembrionia, ou seja, um espermatozoide fecunda um ovócito e o desenvolvimento embrionário desse zigoto acaba dando origem a dois indivíduos idênticos obrigatoriamente do mesmo sexo. Tranquilo? Beleza? Porém, eu posso ter também os gêmeos bivitelinos, que são resultados de poliovulação, ou seja, várias ovulações diferentes, no caso duas, né? Dois espermatozoides diferentes, duas fecundações diferentes e dois desenvolvimentos embrionários diferentes. É como se fossem irmãos mais velhos e mais novos, só que gerados ali ao mesmo tempo. E aí, no caso, um gêmeo vitelino, ele pode ou não ser do mesmo sexo. Eu tenho, por exemplo, uma irmã gêmea. E aí me incomoda muito quando eu falo que tenho uma irmã gêmea e as pessoas perguntam, mas é mono ou bivitelino? Gente, se são sexos diferentes, com certeza só pode ser o quê? Bivitelino. Tranquilo? Então aqui eu tenho um espermatozoide, um ovócito. Então vou colocar aqui, ó, um spitz e um ovócito secundário. Tranquilo? Que deu origem a 2, 3, 4 indivíduos idênticos. E aqui eu tenho mais de um. Então vou colocar assim, ó, 2 ou mais spitz e 2 ou mais ovócitos. Por que 2 ou mais? Porque pode ser trigêmeo, quadrigêmeo, enfim, tranquilo? E aqui pode ser, no caso, gêmeo, trigêmeo também idêntico, e aí eu posso ter, no caso, um espermatozoide e um ovócito dando origem a 3 indivíduos idênticos, né? Então, na verdade, no primeiro caso é sempre um espermatozoide e um ovócito, tudo bem? E no outro caso, 2 ou mais espermatozoides e 2 ou mais ovócitos. Tranquilo? Galera, a embriologia encerra aqui. Foram só 2 aulinhas, 2 módulozinhos, tranquilo? E aí você está pronto aí para seguir para o próximo bloco dentro da biologia.
Beleza? E aí, se eu fosse você também, eu não perderia muito meu tempo não, porque essa parte de embriologia aqui que a gente viu hoje, ela cai pouco. Ela não é tão comum de aparecer nos vestibulares. Tranquilo? Beleza? Então, se você tiver que escolher, escolhe uma bioquímica, uma citologia, uma fisiologia. É óbvio, se você tiver com tempo, já tiver bem nessas outras matérias, aí você começa a cair dentro disso aqui. Beleza? E no FUVEST? Tanto na FUVEST também. Tá bom? Isso aí que eu falei é uma coisa geral. O Enem e vestibulares do Brasil. Não é muito comum aparecer em embriologia. Tranquilo? E quando aparece, aquilo que eu falei na aula passada, é até o tal do blastocista, o que mais cai, porra, de longe. Aquela parte de nidação, blastocisto que a gente viu. Beleza? Valeu, galera. Um beijo grande e até a próxima. Valeu!